Meus queridos irmãos, louvamos a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez na casa do Senhor para juntos meditarmos na palavra de Deus. 12 e o versículo 39 e depois Mateus 24 e 43. Lucas 12, 39. Que nos diz a palavra de Deus, 12:39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém? Agora, Mateus capítulo 24, versículo 43, Mateus 24 e 43, onde lemos: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amém? Meus amados irmãos, nós sabemos que esses dois versículos fazem menção ao ensino, à advertência do Senhor Jesus sobre o cuidado, sobre o servo vigilante, o servo cuidadoso. E aqui Jesus toma como ilustração o dono da casa, que tem a responsabilidade de vigiar, de velar pela sua família, pela segurança da sua família. E nós temos justamente falado que esta é uma ilustração que nos adverte a todos aqueles que têm a responsabilidade de cuidar da sua casa, da sua família, para que o ladrão, que é Satanás, que veio, segundo a expressão de João 10:10, roubar, matar e destruir, não ataque o seu lar, destruindo os valores e, desta forma, trazendo prejuízo para aquela família. Nós já tratamos sobre o que representa ser um atalaia, ser um sentinela. Falamos porque devemos vigiar como um sentinela a nossa família, já que ela está em um lugar hostil que é este mundo. Apesar de ter sido remida, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, a nossa família, nós estamos habitando em um mundo hostil a Deus, hostil à nossa fé, e que devemos estar cuidando, atentos, para que o inimigo não roube, não assalte a nossa família. Introduzimos uma palavra sobre o prejuízo que ocorre na nossa família quando principalmente os pais, não só os filhos, mas os pais deixam de vigiar como um sentinela, os prejuízos que poderão ocorrer na família. E citamos o exemplo
de homens que velaram pela sua casa, pela sua família, como Jó, que fazia sacrifício por cada filho seu, porque dizia ele, porventura um deles, se tivesse pecado, não é isso, seria santificado, purificado através do sacrifício que ele oferecia. Estivemos falando sobre Abraão e Ló, que ilustra muito bem duas posturas diferentes que muitas vezes encontramos na liderança do lar. Abraão à porta da sua tenda e Ló deslocado da porta da tenda à porta da cidade. Depois iniciamos aqui falando sobre o descuido do patriarca Jacó, não é isso? Já falamos da casa de Abraão, da casa de Ló, e iniciamos falando do cuidado, do descuido que Jacó teve com a sua casa e os prejuízos que vieram e que alcançaram a sua família, trazendo grande perturbação para aquele patriarca. Eu quero justamente continuar tratando sobre a casa, a família de Jacó, por falta da vigilância, a casa de Jacó, por falta de limites, a sua família foi duramente atingida pelo seu descaso, por sua falta de cuidado. E eu quero, meus amados irmãos, pedir para juntos abrir a Bíblia no capítulo 35 do livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 35. É claro que vamos citar acontecimentos que antecedem ao capítulo 35, mas consideramos que este é o capítulo-chave onde vamos fundamentar a nossa reflexão. Nos diz aqui a palavra de Deus, capítulo 35 do livro do Gênesis, diz: Depois disse Jacó, levanta-te, disse Deus a Jacó. Não é? Diz aqui a palavra, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste dante a face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, todos sabem a história que antecede a este capítulo. Nós não vamos tomar tempo falando disso, mas apenas pontuando alguns elementos para que nos situemos ao momento que nós lemos. Como todos sabem, Jacó nasceu de uma família, ele era gêmeo, não é isso, com seu irmão Esaú, nasceu do mesmo ventre, diz a palavra de Deus, que Isaac gerou a Esaú e a Jacó. Os dois filhos lutavam no ventre da sua mãe, não é isso? E o Senhor Deus falou que o menor suplantaria
o maior, não é isso? O mais velho nasceu todo peludo, todo bem cabeludo, e por isso colocaram o nome dele Esaú, e depois nasceu o segundo, que foi Jacó, agarrado no calcanhar do seu irmão, e passou a ser chamado Jacó, que alguns traduzem como suplantador. Aquele que lutou, não é isso? Quem sabe ele lutava para nascer primeiro, não sei, mas lutou e nasceu pegado no calcanhar do seu irmão. Cresceram ambos juntos, não é isso? Esaú se dedicou à caça, Jacó se dedicou às atividades do lar, e parece que os pais ficaram, de certa forma, divididos, porque Isaac amava a Esaú, enquanto a mãe amava, como se chamava a mãe de Jacó? Rebeca, não é isso? Amava a Jacó, talvez porque era o filho mais aproximado, o filho mais caseiro. E nos diz a palavra de Deus, os princípios estabelecidos da palavra de Deus, Esaú, por ser o primeiro que tinha nascido, era o primogênito, e a ele correspondia a primogenitura. E nos diz a Bíblia que ele vendeu a sua primogenitura, trocou com Jacó por um prato de lentilha, não é? Não valorizou, a Bíblia faz menção a essa atitude de Esaú, não é isso, lá no Novo Testamento. E nos diz a palavra de Deus que Jacó, na hora da bênção, correu adiante, a sua mãe preparou o cordeiro, a comida que o seu pai gostava, e o pai abençoou a Jacó no lugar de Esaú, e voltando Esaú da caça para rogar ao pai a bênção, nos diz a palavra de Deus que Jacó já havia roubado a bênção do seu irmão. E isso foi motivo de muita revolta para Esaú. E Esaú, não é isso, Isaac manda Jacó fugir para a casa dos seus parentes e procurar ali uma esposa. E ele foi para Padã-Arã, onde residia o seu tio Labão, não é isso? E lá casou-se, trabalhou por uma que era a sua amada, foi enganado por Labão, que lhe deu Leia, depois ele casa com a amada dele, que era Raquel, não é isso? Muito bem. Aqui os irmãos leem a Bíblia, não é? Raquel, e por fim, Jacó cresceu ali na casa do seu sogro. Deus abençoou, fez Jacó prosperar, lhe nasceram filhos, não é isso? E ele cresceu o rebanho, Deus lhe deu um grande rebanho, não é isso? E depois deu filhas e filhos, servos, escravos, e nos diz a palavra de Deus que Jacó se tornou, poderíamos dizer, um fazendeiro muito rico. E houve um momento que ele se tornou mais rico do que o próprio sogro, que era Labão. E por causa disso começou a surgir alguns problemas, e Deus percebeu que não ia dar certo aquilo para Jacó. Não é isso? Manda Jacó retornar para a terra do seu pai. E nos mostra a palavra de Deus, irmãos, que a família de Jacó se deixou influenciar, não é isso? Ele estava em uma terra pagã, onde, por certo, a família de Labão não servia ao mesmo Deus, adorava aos ídolos. Ninguém sabe se isso provinha como herança, não é isso? De lá dos pais, dos ancestrais que adoravam a ídolos e até produziam ídolos. Nos diz a palavra de Deus que Jacó saiu, quando Deus o chama, ele vê que a família estava toda contaminada. Parece que Jacó, a sua preocupação
com a sua fazenda, com os seus bens. Isso não permitiu dar uma melhor atenção à vida espiritual da sua família. E isso ocorre, às vezes, com muitos pais que quer dar um padrão de vida confortável à família e, às vezes, não se preocupa com a vida espiritual da sua família. Mas a vida espiritual é de fundamental importância. Eu não digo que o padrão de vida não seja importante. É claro que o pai deve se preocupar em dar o conforto à sua família, em dar o estudo à sua família, mas nunca pensar que a vida espiritual deve ficar em segundo plano, deve descuidar a vida espiritual da sua família, porque amanhã ele vai ter prejuízos e grandes tristezas por falta de cuidado na vida espiritual da sua casa, da sua família. Então, não pode descuidar, não pode deixar de cuidar o bem-estar e o pão da casa, mas também não pode deixar de dar cuidado e priorizar a vida de comunhão da sua família com Deus. O ensino, como eu já tenho falado aqui em outros estudos da palavra, não é isso? A proteção, cercando, como nós ouvimos aqui um pregador dizer no Congresso de Mulheres durante o dia, não é? Cercando a sua família, protegendo, livrando-a de toda a influência do mundo, da corrupção, influência maligna. Nossa família não está no paraíso. O apóstolo diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o inimigo tem dominado o mundo, tem influenciado o mundo. Então nós precisamos ter cuidado para que a vida espiritual da nossa família não seja destruída por falta de cuidado. Os nossos filhos, diz a Bíblia, são herança do Senhor. Amém, meus irmãos? E assim como o sangue que era derramado dos habitantes de uma cidade era cobrado do atalaia, não pense que vai ser diferente com os pais. Nós prestaremos conta a Deus. Tem muitos que descuidam isso, descuidam a família, e quando descuidam e vêm os prejuízos, vai tentar juntar os cacos, jejuar, orar e fazer tanto clamor, mas já é tarde, porque permitiu que o ladrão minasse a sua casa e roubasse aquilo que era precioso para a sua família, e depois não tem mais retorno. Portanto, nós vemos que Jacó, meus amados irmãos, ele recebe uma palavra da parte de Deus para retornar à casa do seu pai, para subir a Betel, onde ele havia encontrado com Deus pela primeira vez, onde ele tinha tido um primeiro encontro com o Senhor, e aonde ele ungiu aquela pedra e fez um voto a Deus. Está lembrado disso, irmão? Ele precisava retornar, renovar aquela aliança, aquele pacto com Deus. Mas quando ele vai ver a família está totalmente destroçada espiritualmente e fica difícil para ele. Mas nos diz a palavra de Deus que quando ele subiu, Deus ordenou que ele retornasse à casa dos seus pais. Mas nos diz a Bíblia que ele, ao invés de retornar, parou em Siquém, não é? Deu uma paradinha antes, sem ver os perigos que a sua família novamente estava à mercê daqueles perigos da cidade. Uma cidade ímpia, e nos diz a palavra de Deus que, ao invés de ir, veja o capítulo 34, o primeiro versículo, você vai ver o que eu estou dizendo. Aí está, e saiu o versículo, capítulo 33, o versículo 18, nos diz assim: e chegou Jacó salvo à cidade de quê? De Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de onde? De Padã Arã, onde ele havia casado e constituído família, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda.
da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Amém? Nos diz a palavra de Deus que Jacó chega em Siquém e arma a sua tenda em frente à cidade de Siquém. Por certo, não tinha autorização para adentrar a cidade e ele armou no lado de fora, como fez o seu avô, não é? O Terá, em Ur dos Caldeus, acampou fora porque dentro não cabia o seu rebanho. E acredito que o rebanho de Jacó não caberia dentro da cidade, não é? Os servos, os filhos dentro da cidade de Siquém. E ele fica no lado de fora e comprou uma área de terra, descomprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E disse, levantou ali um altar ao Senhor. E chamou aquele altar o Deus de Israel. Uma coisa muito bonita, ele levanta um altar e chama aquele altar, não é isso, irmãos? O Deus de Israel. Às vezes nós fazemos coisas parecidas, não é? Há pais que fazem coisas parecidas. Acha que orar só é tudo. Levantar o altar, não é isso? É tudo. Foi o que Jacó fez. Mas ele não sabia que estava levando a família para um laço, para uma trampa, não é? Ele levanta aquele altar, tudo muito bem, coloca o nome daquele altar, o Deus de Israel, não é verdade? Porque esse era o nome que ele havia recebido no val de Jaboque. Já a nação, a descendência dele já começa a se constituir uma nação, um povo nômade, e nos diz a palavra de Deus que ele coloca aquele altar, constrói um altar. O altar é coisa importante para a nossa vida, mas há momentos, irmãos, e nós precisamos saber que nós não podemos só orar pela família, só ter um altar para a família. Há alguma coisa que nós temos que fazer mais alguma coisa além de orar. Amém, meus irmãos? Além de jejuar, temos que proteger, temos que cercar, temos que ensinar a nossa família. Você pode orar muito pela sua família, mas se não leva eles para a igreja, não leva para a escola dominical, não ensina a servir a Deus, não dá exemplo, muito pouco, vale muito pouco a oração. E Jacó constrói aquele altar, mas aquilo não foi suficiente para proteger a sua família da má influência da cidade de Siquém. Não foi suficiente. Nós observamos, meus amados irmãos, que a família, como eu disse, de Jacó, estava uma família desestruturada espiritualmente. Você veja que eles cultuavam os ídolos, tinham ídolos na sua tenda, que no capítulo 35, para ir a Betel, Jacó entende de que eles tinham que se santificar, mudar os vestidos, se apartar daqueles cultos que eram condenados pelo Senhor Deus, não é isso? Culto aos ídolos, não é verdade? Então, precisava, a família estava sem base, sem segurança em Deus, eles estavam venerando, adorando aos ídolos, e nos diz a palavra de Deus aqui, que parecia uma família sem freio, sem limite, é o que nós vemos aqui. Jacó se descuidou da casa, não foi vigilante e criou os filhos sem autoridade, sem limite, deixando a família envolver-se com falsos cultos, com libertinagem e maus costumes da terra onde vivia. E nós vemos o primeiro prejuízo no capítulo 34 e versículo 1 de Gênesis. Vamos ver, capítulo 34. Ele havia passado, irmãos, muito tempo na casa de Labão, não é? Ele havia passado muito tempo. Nos diz a palavra de Deus que ele passou com o seu sogro muito tempo, com a responsabilidade do seu trabalho.
Lê primeiro, antes de ler o capítulo 34, Gênesis 31 e 38. Vamos ler Gênesis 31 e 38. Ele diz: estes 20 anos eu estive contigo. 20 anos esteve com Labão. E foi suficiente para que a sua família tomasse maus caminhos, maus exemplos, fosse influenciada, não é isso, pelo culto pagão. Nasceram filhas e filhos. Você vê no capítulo 33, versículo 4 ao versículo 6, nós lemos aí onde diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu a quê? A mulheres e os meninos. E disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a quem? A teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se diante de Esaú. Então nasceram filhos e filhas, tinham os servos, não é? Construiu uma riqueza que o tornou um fazendeiro que competiu com o sogro em riquezas. Nós sabemos disso. Não vou ler mais o versículo, capítulo 31, versículo 38 ao 43. Primeiro vemos que criar filhos sem limite, no capítulo 34 nós podemos ver que criar filhos sem limite gera filhos sem resistência ao pecado, como vemos o exemplo da filha de Jacó, que se chamava como, irmãos? Diná, não é? Se chamava Diná. E você veja que o capítulo 34, versículo 1 diz assim: e saiu, quem saiu? E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a quem? A Jacó. Ela foi fazer o quê? Ver as filhas da terra de Siquém. Ela sai, diz aqui, saiu, como uma filha que sai, sem dizer para onde vai e que hora volta. Ou não é assim, irmãos? Não está se criando hoje as filhas assim, não é? Sem limite. E isso é uma coisa que tem que começar a trabalhar enquanto são pequeninas, não é? Enquanto são crianças. Tem que se começar a trabalhar. E infelizmente muitos pais hoje criam os filhos sem limite, sem controle. Isso tem que ser feito enquanto os filhos estão bem pequenos. Desde o ventre a criança aprende a lidar com limites, irmão, ou não é assim? Por isso que elas dão patadinhas assim, para lá e para cá, mas elas não têm para onde correr. Deus estabelece o limite no ventre da sua mãe. Ela ali é alimentada, ela ali é cuidada, ela ali tem o alimento, tem a água, tem o oxigênio, não morre. Ela é alimentada, ela é cuidada, mas ela é protegida, ela tem limite. E limite, irmão, protege os nossos filhos, protege a nossa família. Você está entendendo? O limite não é opressão, não. É proteção, palavras parecidas, opressão e proteção. Porque os nossos filhos, eles estão à mercê de um mundo, à mercê de Satanás, que é um ladrão, diz a Bíblia, que vem roubar, matar e destruir. Mas nós, como pais, Deus tem dado entendimento, sabedoria para proteger. E quando nós guardamos, nós ouvimos um pastor ministrar aqui sobre Moisés, não é, que a mãe escondeu para que o sistema que imperava no governo do Egito não destruísse, não matasse. Primeiro tentaram matar no ventre, não é isso? O faraó foi e disse que se for homem, matem. As parteiras Deus colocou temor,
não é parecido com hoje, não é, irmão? O aborto, né? Mata no ventre, não é? Mata no ventre. Procurou destruir. Depois que viram que não conseguiram controlar, começou a aparecer meninos, disse: agora o exército vai pegar cada um e jogar no rio, para que os crocodilos comam. Ali, o rio Nilo era um deus do Egito, e os crocodilos eram adorados no Egito também. Era lançar os seus filhos a deuses pagãos, sacrificar a deuses pagãos. E é o que nós vemos hoje. Não conseguem matar os filhos dos crentes no ventre, querem matar nas escolas. Querem induzir ensinos satânicos na mente das crianças. E nós temos que proteger como pais, irmãos. Temos que proteger, ter a autoridade de Deus para protegê-las, para guardá-las, para cercá-las. Desde o ventre a criança aprende a lidar com limites. Quando o bebê tenta fazer qualquer movimento, se depara com uma barreira física. Essa limitação lhe faz sentir seguro e protege dentro da mãe, enquanto tem segura toda a provisão para subsistir. A primeira frustração que a criança enfrenta é quando sai desse casulo, quando sai dessa proteção, quando sai desse limite. Mas quando sai do ventre, os pais devem cuidar e estabelecer esses limites. Assim como a criança tem hora para dormir, hora para descansar, hora para comer, ou não é assim? Hora para lanchar. São limites, irmãos. São educações que nós damos aos filhos, não é verdade? Então, da mesma forma, devemos proteger. Não é em toda casa que filho de crente pode ir. Não é toda brincadeira que filho de crente pode brincar. Não é toda palavra que filho de crente pode pronunciar. Não é toda roupa que filho de crente pode vestir. Tem limite. E os pais devem estabelecer limites. Porque os limites servem de segurança, mas também de proteção. Às vezes é tão interessante, eu percebia que certos limites que eu estabelecia para os meus filhos, eles diziam assim: vixe, muito chato. Às vezes até podia dizer à mãe assim: papai é muito chato, papai é muito, não dá liberdade a gente, não é? Mas hoje, eu os vejo agradecer a Deus pelo pai e a mãe que tiveram. Me entendem, irmãos? O pai e a mãe que tiveram. Ah, se meu pai não tivesse cuidado de mim. Ah, se minha mãe não tivesse cuidado de mim. Sim, senhor, irmão. Eu tinha que me meter. Até quando cresceram e foram casar. Esse negócio de dizer assim: eu não me meto em casamento, meu filho. Bom, depois de casar eu só posso dar conselho. Mas antes de casar, eu me meto. Eu me meto. Eu meto a mão, os pés, a cabeça. Não é só oração, não. É ação. Porque quando casar e vier o mangalho lá para casa, eu vou ter que estar com a mãe todo dia aconselhando, chorando e se separando e divorciando. Então eu tenho que estar, eu tenho que guerrear pelo casamento dos meus filhos. E eu guerreei. Mostrei a eles o certo e o errado. Pode ser que o filho diga assim: meu pai não tem que se meter. Sim, ele não vai escolher para você, que esse tempo já passou. Mas se ele vê você no perigo, ele tem a obrigação delegada por Deus de adverti-lo, e você tem a obrigação delegada por Deus de ouvi-lo. Me entende, jovens? Porque depois, quando se separar, os filhinhos vão lá para o teu pai e tua mãe sustentar. Então por quê? Como é que eu não tenho parte? Como é que eu não tenho a ver? Tenho a ver sim. Porque eu quero ver meus filhos felizes e minhas noras felizes. Então eu tenho que me meter.
Eu tenho que estabelecer limites. A primeira frustração ocorre quando esta criança sai do ventre da mãe e tem que lidar com ela. É muito importante que a criança aprenda desde cedo a lidar, irmãos, com as frustrações. Tem pais hoje, não vamos dizer não para não entristecer. Coisa nenhuma, irmão. Tem não e tem sim. E tem pai que quando a mãe vai repreender a filha, manda calar. Que calar coisa nenhuma, irmão. É a mãe e o pai que tem que criar. O direito que tem o pai tem a mãe de repreender, de corrigir, de agir. E isso está na palavra. Agora, muitas vezes, tem que frustrar, irmão. Nossos filhos têm que aprender a ser frustrado desde cedo. Porque a vida não é só delícia, não. É cheia de frustração. Nossos filhos têm que aprender limites desde criança. Pode, não pode. Porque se você criar sua filhinha fazendo tudo o que ela quer, toda festa tem que ter um vestido novo, fica devendo, mas faz. Você vai ver lá na frente, o marido dela não vai poder dar e vai vir para suas costas. Devemos estabelecer limites. Pode parecer incômodo para alguns pais, mas é necessário para a criação dos filhos, para que amanhã não venham colher frutos ruins. Houve um rei em Israel que não gostava de reclamar o filho, não gostava de dizer não. Depois o filho se levantou contra ele. Veja aí, 1 Reis capítulo 1, primeiro livro dos Reis, versículo 5, nos diz assim: então Adonias, filho de quem? De Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante. Aí diz aqui: e nunca seu pai o tinha o quê? Contrariado. Dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão, né? Já na velhice, filho da velhice, né? É por isso que os avós devem ter cuidado também, não se meter muito na criação dos netos, né, irmão? Porque parece que quando a gente fica vovô, fica meio abestalhado. Não bata nele não toque nela não. Que nada, deixa com o pai. É o pai que sabe o limite. É o pai que sabe o limite. Que a gente vai ficando velho, vai ficando mais sensível, né? Eu me lembro de uma vez que meus filhos, no domingo, quando estavam residindo aqui, todos comiam à mesa, na nossa mesa, no domingo. A mãe sempre tinha esse cuidado de convidá-los para fazer a comida que eles gostam. E um neto meu começou a mexer lá no armário e caíram as panelas inox. Pá, aquele barulho. Aí o pai disse: fulano, você vai apanhar. Aí eu disse: deixa o bichinho. Aí Jefferson estava assim, disse: se fosse a gente, o pau cantava. E quando a gente fica vovô, né, irmão? Deixa teu filho e tua filha criar os netos lá, com limites. Esse pai nunca tinha contrariado. Nunca seu pai tinha contrariado, dizendo: por que fizeste isso? Não contrariou. Irmão, só se cria filho contrariando. Estão me ouvindo?
Eu não estou falando aqui de tratar com brutalidade, com dureza absurda o filho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Mas é chamando com mansidão, mas firmeza o filho e dizendo: meu filho, isso não dá. Minha filha, você não pode ir, você não vai. Eu estava em um restaurante faz uns 15 anos isso. E eu vi, irmãos, a 5 metros, um cidadão aí do poder público, conversando, estava ele, a esposa e uma filha adolescente. Depois eu encontrei ele e eu disse: eu admiro o senhor desde aquele dia. Porque a filha tinha que ir a uma festa daquelas, sabe, irmão? Daquelas de noite. Que tem fumaça de todo tipo, bebida de todo tipo, né? Aí ela chegou e disse assim para a mãe: olha, mãe, é os 15 anos de fulana e eu tenho que ir. Aí o pai disse assim, um homem eminente disse: minha filha, você vai com a sua mãe. Se sua mãe for lhe acompanhando, você vai. Esse negócio não dá. Eu disse: dá sim, vai sua mãe. Vai cuidar de você, vai deixar você à vontade, brincar, tudo, mas vai estar sua mãe. Eu passei a admirar aquele homem a partir dali. Nem crente é, irmão. Mas eu passei a admirar. Tem que ter limite. Tem que ter limite. Muita gente, quando eu tinha criança, chegava para me dizer: deixe passar uma semana comigo. Eu disse: não, semana não, senhor. No dia que a mãe deles for lá, aí leva eles para brincar com seus filhos. Não precisa ser chato, não precisa ser ruim, não precisa espancar o filho. Não, irmão. Tem que ter limite, tem que começar de pequenininho. Tem que cercar o filho de pequeno. Voltemos lá a Gênesis, capítulo, quem está lembrado? 34. O que eu estou vendo hoje, irmão, é de dar tremor nas pernas, porque tem pais que estão largando, e principalmente as filhas, irmão, largam mesmo. Vai dormir na casa de namorado, olha, irmão, é um desastre, sabe? É um desastre. Sai, volta a hora que quer, passa a noite fora, volta. Eu sei que alguém pode estar me ouvindo e dizendo: mas isso é um atraso. Lá fora, aqui dentro tem princípios, amém, irmãos? Tem princípios, tem parâmetros espirituais. No tempo que eu era jovem, não, irmão, não mudou não, querido. Não mudou não. A palavra é a mesma. Quem mudou foi você que afrouxou. Me entende? Você afrouxou. Agora veja aqui. E saiu Diná. Observe que coisa terrível. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a quem? Que esta dera a quem, irmão? Abra a Bíblia. A ver as filhas de onde, irmão? Da terra. Primeiro erro. Segundo erro, e Siquém, filho de Amor, que era o rei, Eveu, príncipe, o Siquém era príncipe, filho do rei daquela terra. O que foi que ele fez? Viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Ou seja, viu-a, conquistou-a, deitou-se e teve relações com ela. Não é o que está acontecendo em alguns casos hoje? Onde é que está o parâmetro, o limite? Diná não tinha resistência, irmão. Você está me ouvindo? Diná não tinha resistência nenhuma. Era uma boba. O filho do rei caiu no braço dele.
foi ter relações sexuais. Sabe o que é? Isso é filha criada sem limite. Porque quem cria resistência são os limites que os pais estabelecem. E se eu fosse falar aqui dos limites, o limite da palavra, o limite da autoridade, o limite do exemplo, o limite do respeito, Porque até para construir uma casa, o hebreu era orientado. Deus disse a Moisés: ordena que quando o hebreu construir a casa, faça nela parapeitos, para que ninguém caia do teto e haja mancha de sangue na sua casa. Parapeito, irmão, proteção. Tem pais que não tem mais limite, não tem mais parapeito a casa dele. Na próxima semana a gente continua. Amém.